Bom dia, nós vamos dar início agora à apresentação sobre monopólio do capítulo 15 da disciplina de Administração e Economia. Os membros da equipe do grupo são Davi Hugo, João Vitor, Matheus e Yasmin Silva. Como pode ser visto aqui no sumário, vai ser discutido o conceito, o surgimento de monopólios, as barreiras que são impostas, recursos, tipos, receitas de monopólio, maximização, o mercado de medicamentos, discriminação de preços, políticas públicas, um exemplo da atualidade e um resumo, conclusão sobre o conceito de monopólio. É um assunto muito extenso, então a gente vai tentar resumir o máximo possível, tá bom? Bom dia, pessoal. Aqui é Davi Hugo do grupo Monopólio e vou tentar ser o mais breve possível aqui para dar tempo de todo mundo falar. Começando com os conceitos. O monopólio, ele é uma empresa que é a única vendedora de um produto. Não existe concorrentes próximos a essa empresa que possam meio que gerar uma concorrência. Uma empresa monopolista, ela é sempre formadora de preços. Não, ela nunca se adapta ao mercado, o mercado que se adapta a ela. É diferente de uma empresa competitiva. Os clientes dos monopólios, eles não têm outra opção a não ser de comprar o produto oferecido por essa empresa monopolista, uma vez que só ela está no mercado. Um exemplo clássico de empresa monopolista é a Microsoft, que ao produzir o sistema operacional Windows, ela garantiu um direito exclusivo de vender e produzir cópias. Então, esse direito exclusivo de produzir e vender é da Microsoft. Quando a gente fala de monopólios, é válido falar sobre o surgimento desses monopólios. Quando a gente fala disso, a gente tem que falar de dois quesitos ligados diretamente a esse surgimento. O monopólio ele surge quando uma empresa ela é a única vendedora desse produto. Ele surge também quando não existe substitutos próximos, quando não existe concorrência a ele, diferentemente de uma empresa competitiva, que tem concorrência, que tem competição entre as empresas. Uma causa fundamental dos monopólios são as barreiras de entrada, que a gente vai explicar no próximo tópico. Quando a gente fala de barreiras de entrada são o quê? É quando uma empresa, ela detém ou um recurso-chave, ou ela detém uma lei de patente, ou um direito autoral, ou ela, no processo de produção, é mais eficaz do que as outras empresas. Então, essa barreira de entrada é quando uma empresa, só ela está no mercado. Quando existem barreiras que fazem, como as que eu citei ainda agora, que fazem com que outras empresas não surjam no mercado, não gerem concorrência, não gerem competição a esse monopólio. Recursos de monopólio é quando uma empresa ela detém um recurso-chave, quando ela detém uma matéria-prima que, por exemplo, que só essa empresa tem, que ela possui um recurso-chave para a produção de um determinado produto, e só essa empresa tem, então só ela vai produzir, não tem outra empresa que possa produzir. Quando uma empresa ela possui esse recurso-chave, ela tem um alto poder de mercado, tem um alto poder de persuasão. Ela que vai dizer qual vai ser o preço, quanto vai ser, e isto. Monopólios criados pelo governo. É quando o governo ele concede a uma empresa uma lei de patente, um direito autoral, acerca de algum produto, acerca de alguma música, acerca de algo assim. Os monopólios naturais. É quando uma empresa que surge, é quando o monopólio surge porque uma só empresa consegue desempenhar um serviço ao mercado inteiro a um custo inferior do que duas ou mais empresas conseguiriam. Ou seja, é quando uma empresa A produz um determinado produto B e outras empresas C e D que produzem também esse mercado B, só que essa empresa A ela consegue produzir o mesmo produto a um custo inferior e consegue, né, e consegue suprir a necessidade de um mercado inteiro, de um mercado muito maior do que as empresas B e C conseguiriam. Então, essa empresa é chamada como um monopólio natural. Empresas monopolistas naturais, ela tem um alto poder de mercado, ela já possui
um alto mercado, possuem, vamos dizer, mais clientes. Então, não é interessante que outras empresas menores tentem entrar nesse mercado, tentem entrar nessa competição, gerar uma competição essa empresa. Porque uma empresa pequena que vai entrar nesse mercado agora, ela vai ter que produzir ao custo muito mais alto e ela vai ter que enfrentar uma alta concorrência com essa empresa que já é maior, que já é mais consolidada no mercado. Agora falando sobre monopólio e competição. Uma empresa competitiva, ela não tem um poder para influenciar nenhum mercado. Ela não diz preço, ela não dita nada. Ela aceita as condições que o mercado impõe. Ela, o preço, quem vai dizer o mercado, o preço vai ser estabelecido de acordo com as outras empresas. Então, ela não tem poder para influenciar nada. Já uma empresa monopolista, ela tem um controle do mercado. Ela controla o preço, ela controla quanto vai ser aquilo, porque ela detém o produto, ela detém o recurso-chave, ela detém o direito autoral, ela detém a lei de patente, ela tem um baixo custo de produção. Então, é uma empresa, é um monopólio de verdade. Então, ela que rege o mercado, ela que rege tudo. Então, essa é uma diferença básica. Olá, meu nome é João Vitor e eu vou falar sobre a receita de um monopólio. Bom, a receita de monopólio ela é dividida em outros três tipos de receita, que é a receita total, a receita média e a receita marginal. Para saber o valor dessas receitas, como calcular essas receitas, é da seguinte maneira: a receita total é necessário pegar o preço de um produto que se queira vender e multiplicar pela quantidade de produtos, que terá a receita total. A receita média é mais simples, pois o valor da receita média sempre será ao valor do preço daquele produto, de um produto, né? Que para calculá-la é necessário pegar o valor da receita total e dividir pela quantidade, que se terá a receita média, que é o mesmo valor do preço. Já a receita marginal, para calculá-la, é necessário pegar a variação da receita total e dividir pela variação da quantidade. Através dessa tabela, pode-se ver melhor isso que eu acabei de falar. Pegar como exemplo a quantidade 1 e 2 de produtos. Na verdade, eu vou pegar a quantidade 2, pois a quantidade 1 sempre vai dar 10 ali, naquele exemplo. Pegando a quantidade 2, dois produtos serão vendidos a R$ 9. Então, a receita total, pega-se o valor do preço e multiplica pela quantidade. 9, que é o preço, multiplica pela quantidade 2, que vai dar R$ 18 na receita total, como está ali. A receita média sempre será o mesmo valor do preço, que se pega o valor da receita total e divide pela quantidade, que é o 18 da receita total, com a quantidade 2, que dará 9 novamente, que é o mesmo valor do preço. Já na receita marginal, que vai dar 8, é necessário pegar a variação, né, da quantidade da receita total, na verdade, que da quantidade 2 e da quantidade 1. Pode-se ver da seguinte maneira: a variação da quantidade 2 do produto que vão vender. Duas quantidades e o outro produto que será vendido uma unidade, né, no caso. A variação disso vai dar 8 e dividido pela quantidade, pela variação da quantidade, que também vai dar 1. Então, 8 dividido por 1 é igual a 8. Espero que tenha dado para entender, mas é bem simples. Falando sobre a maximização do lucro do monopólio, o monopolista ele maximiza o lucro produzindo a quantidade para a qual a receita marginal ela é igual ao custo marginal, né? Um monopolista, então, ele usa a curva de demanda para determinar o preço que induzirá os consumidores em geral, a comprarem a quantidade definida daquele produto, né? Como está escrito ali no gráfico, né? A interseção de curva da receita marginal e da curva de custo marginal, ela determina a quantidade que maximizará o lucro, que se maximizará o lucro. E então, a curva de demanda, ela mostra
o preço consistente com essa quantidade. Falando sobre o lucro do monopólio, para se calcular, né, o lucro do monopólio, falando de forma teórica, para se ter o lucro, é necessário pegar o valor da receita total e diminuir e subtrair com o valor do custo total. Matematicamente falando, é pegar o RT, que é a receita total, menos o CT, que é o custo total, na verdade. Pode ser calculado de outras maneiras, como está nos próximos tópicos, né? Que pode-se dividir todos os valores, né? O valor da receita total e o valor do custo total pela quantidade, ambos. E depois dessa subtração, com o valor dessa subtração, multiplica pelo valor da quantidade, que também pode ser feito de outra maneira, pois a receita total dividida pela quantidade, como já vimos, vai ser o mesmo valor do preço, né, que é a receita média. Vai ser o mesmo valor do preço. E o custo total dividido pela quantidade será o custo total médio de aquele produto. Fazendo uma subtração do preço do preço do produto menos o custo total médio e multiplicando pela quantidade, também se terá o lucro do monopólio. Tá? Falando sobre o lucro do monopolista agora. O monopolista ele receberá um lucro econômico sempre que o preço for maior que o custo total médio. Como está mostrando como está sendo mostrado neste gráfico. Se pegar o preço do monopólio, que sempre deve ser maior que o custo total médio para se ter o lucro do monopolista, né? Senão não terá lucro. Pegue o preço do monopólio e subtraia pelo custo total médio, que será o lucro do monopólio, do monopolista. E falando, por fim, do mercado de medicamentos, quando por exemplo, quando uma patente ela concede a uma determinada empresa um monopólio sobre a venda do medicamento, a empresa ela vai cobrar o preço preço de monopólio, que é bem maior, bem superior ao custo marginal o custo marginal de produção da mercadoria, né? do medicamento, na verdade, perdão. E quando essa patente, a patente do medicamento, ela se expira, novas empresas vão surgir no mercado, o que vai deixar o mercado cada vez mais competitivo e, consequentemente, vai fazer com que o preço caia, né? O preço caia de preço monopolista para custo marginal. Meu nome é Matheus Ian, eu vou falar acerca da discriminação de preços. Né? Vou começar com um conceito geral. Né? A discriminação de preços ela é uma prática comercial na qual se vende produtos a preços diferentes para clientes diferentes. Haja vista que essa prática ela acontece apenas a empresas monopolistas, pois estas detêm um poder de mercado, diferente do mercado competitivo, em que estimula-se um preço único para um bem, né? No caso, o preço igual ao custo marginal. Né? Além disso, uma característica usada na discriminação de preços é a disposição a pagar. Para exemplificar isso, vamos mostrar uma situação. Por exemplo, uma empresa produtora de livros, uma editora. Digamos que ela lançou um novo romance. Como ela vai definir o preço a ser vendido esse livro? Primeiramente, pela demanda, ela vai saber qual é o público-alvo de consumidores. Digamos que há dois públicos, um de fãs do livro a ser lançado e outro de leitores menos entusiastas. Digamos que, para os fãs, ela cobra um preço maior, que é o preço disposto a pagar para esse público. E para os leitores menos entusiastas, ela cobra um preço menor, que é uma menor disposição a pagar. Quando ela estimula
né, quando ela estipula um único preço, que é o que nós verificamos nesse gráfico aqui, um preço que vai ser maior que o custo marginal, quando ela estimula um único preço, vai haver um peso morto. Por quê? Porque apenas os clientes dispostos a pagar por esse preço que comprarão o bem, enquanto os outros, né, vão ver que o preço é muito alto, não vão querer comprar. Logo, né, vai gerar um peso morto. E o excedente total, ele vai se dar pela soma do excedente do consumidor pelo excedente do produtor. Diferente do que ocorre numa discriminação de preço perfeita, né? A discriminação de preço perfeita, o preço a ser estipulado para clientes diferentes também vai ser maior que o custo marginal, mas o excedente total, ele vai ser o excedente do produtor, que vai ser transformado em lucro. Não há o excedente do consumidor, ele é igual a zero, no caso da discriminação de preço perfeita. Nós podemos verificar, né, a partir disso, que o objetivo principal da discriminação de preços é a maximização dos lucros, né? Podemos concluir também que o produtor monopolista ele vai receber um excedente total em cada transação, né? Nós podemos verificar que há uma melhora no bem-estar econômico, né? Mas apenas quem vai se beneficiar é o produtor monopolista, porque o consumidor ele não vai se beneficiar, né? Ele vai comprar o bem a um preço que ele atribui este bem, né? No caso, o excedente do consumidor vai ser zero. E o excedente total ele vai ser transformado em lucro, no caso, né, que vai ser o excedente do produtor. Né? Um exemplo, né, dessa discriminação de preço, nós podemos verificar os ingressos de cinema. Né? No caso, um cinema que tenha um poder de monopólio local. Ela vai estimular um preço de ingresso menor para grupos, por exemplo, como idosos e crianças, pois estes têm uma menor disposição a pagar pelos ingressos. Com isso, o cinema ele obtém um lucro, né, pela essa discriminação de preço, né? A gente conclui que para haver essa discriminação de preços, tem que haver uma separação em grupos, porque o vendedor ele não vai saber a disposição que cada cliente tem a pagar, né? Por isso que a discriminação de preços ela não é perfeita, né? Outro exemplo nós temos são os cupons de desconto, né? Ela está relacionada à discriminação de preços, porque, por exemplo, uma pessoa que tem menor renda ou que está desempregada, ela vai ter uma menor disposição a pagar. Por isso, ela vai à procura de cupons de desconto para pagar por um preço menor, diferente de uma pessoa que tem uma renda maior, tem melhores condições financeiras, não vai perder tempo procurando desconto, né? Ela tem uma disposição a pagar por aquele preço mais alto, mais elevado, e ela vai pagar por aquilo, né? A partir disso, nós podemos tirar 3 conclusões acerca da discriminação de preços. A primeira é que ela tem como objetivo principal a maximização dos lucros, obter o lucro máximo. Em segundo lugar, nós verificamos que ela ocorre quando há separação de grupos, né? Por exemplo, dos ingressos de cinema. E outro exemplo que nós podemos dar é, por exemplo, uma empresa de livro. Ela pode vender o livro a um preço em um país e em um outro país ela pode vender esse produto a um preço mais elevado, um preço menor. E em terceiro lugar, nós, né, eu já falei anteriormente, está relacionado ao aumento de bem-estar econômico, né? Mas esse bem-estar econômico, ele não é dado ao consumidor, porque o excedente do consumidor é zero. O único que se beneficia nisso vai ser o produtor, né? Pois ele obtém um lucro a partir do seu excedente total, o excedente do produtor.
né? Nesse caso, o excedente do consumidor, ele vai ser igual a zero, não vai existir. Bom, bom dia. Eu sou a Yasmin e eu vou concluir o nosso trabalho sobre monopólios, tá bom? Política pública. Política pública é uma daquelas barreiras que são impostas contra as empresas que correm risco de se tornar monopolistas. Uma delas é o aumento da competição com as leis antitrust, que é uma lei que proíbe atitudes anticompetitivas e também limita o poder dessas empresas. Regulamentação. As agências definem o preço, ou seja, para deixar a concorrência mais justa, o governo intervém diretamente nos preços. Propriedade pública. Propriedade pública são aquelas grandes empresas como serviços de postagem ou correios, por exemplo, que torna-se pública para não ficar no poder privado. O problema é que essas empresas, propriedade pública, não são tão eficientes, não têm um poder muito grande. Então, é inútil. Não fazer nada. A política pública contra o monopólio também pode ser não fazer nada. Por quê? Porque como incomoda muito essas grandes empresas que afeta diretamente aquele país ou o mundo todo até, eles preferem, às vezes a melhor opção pode não ser política, às vezes a melhor opção é não interferir. Aqui. Bom, aqui tem vários exemplos de empresas atuais que poderiam vir, ou talvez até sejam, monopólios. Por exemplo, Apple, Coca-Cola, Correios, Danone, Google, Intel, Walmart, Johnson Johnson, Microsoft, Nestlé, Netflix e assim por diante. Inclusive a Google, recentemente, ela foi processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por monopólio de sistema de busca. O que ela fez? A Google está sendo acusada de pagar empresas para anunciar ou divulgar no seu sistema de busca. Ou seja, ela tem um acordo com essas empresas para que elas só divulguem nela, para que nenhum dos seus concorrentes consiga disputar ou consiga oferecer o mesmo que o sistema de busca do Google consegue. Por exemplo, quando você faz alguma pesquisa, né? Você faz alguma pesquisa, os 3 primeiros itens da sua pesquisa no Google, ou 5, é anúncio. Então, com esses anúncios, a Google está controlando completamente o sistema de buscas. O governo dos Estados Unidos disse que a gigante da tecnologia paga outras companhias, violando a legislação antitrust. A empresa está ainda na justiça contra esse processo, né? Que eles não aceitam. Conclusão. Bem, concluímos que o monopólio é uma concorrência imperfeita, onde a pessoa tem todo o controle, onde a empresa tem todo o controle sobre o produto e sobre o preço que ela vai colocar naquele produto. E se uma empresa, por exemplo, a Correios, fosse decidir colocar preços absurdos nos envios de produtos, não haveria concorrência, porque é o maior serviço do Brasil. Entende? No mundo real, monopólio puro é raro. Hoje em dia, todos os setores têm concorrência, basicamente.
Muitas empresas têm um grande poder de mercado, como a Google, né? Vendem uma única variedade de produtos, têm grande participação no mercado e concorrentes importantes. As principais referências utilizadas nesse trabalho foi o livro Introdução à Economia, Princípios de Micro e Macroeconomia e Manual de Economia de Diva, Vasconcelos e Pinho. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.